Nós temos um episódio muito difícil com você com o Eurico, né? Da expulsão da social. Que, na minha opinião, é uma das maiores absurdas da história de um clube no futebol do Brasil. É. Não se faz nem sobre... Isso aí. Não, desculpa, mas... Eu conheci Cara, o Eurico... mas eu falo o seguinte, faça comigo, mas não faça com um filho meu, entendeu? E a diferença com relação... Eu quero que as pessoas entendam o seguinte, pô, eu gostava do Vasco, eu gosto do Vasco, eu respeitava o Vasco, eu respeitava o Eurico, eu nunca chamei o Eurico de Eurico. O tempo que eu tive no Vasco, eu sempre chamei ele de doutor Eurico. Ele era um advogado, mas sempre o tratei ao dirigente do Vasco como o doutor Eurico. E aí teve uma passagem, são coisas que, de repente, para vocês, tem que acontecer, tinha que acontecer, né? Então, naquela coisa do... Você estava falando que ia jantar num restaurante, você janta aqui num restaurante aqui no Rio, mas na época, o pessoal do Rio de Janeiro já almoçava e jantava final de semana onde? No Porcão da Barra. Pô, e eu estou indo num domingo desse para o Porcão da Barra para almoçar com as crianças, com a esposa e tal, não sei o quê. E o meu filho com 10 anos fala assim, pai, pô, vamos no Vasco. Falei, tem jogo hoje do Vasco? Então eu falei, que eu sei que tem jogo, pô, mas é um jogo tranquilo, pô, um jogo tranquilo assim, um jogo Vasco e Ponte Preta. Quis levar a família. Aí ele, pô, é aquela coisa de filho, né? Então, não levei a família, voltei em casa, minha mulher foi com outro carro, foi pro Porcão e eu fui com ele para São Januário. Cheguei, já tinha uns 10 minutos de jogo e tal. Aí subimos, aí quando eu estou entrando, passando na portaria ali, nem coloquei o carro dentro do clube, deixei, né, lá de fora, os caras guardam sempre o carro. Estou subindo, aí eu encontro um grupo de pessoas que falam assim, pô, Roberto, vamos ficar aqui com a gente e tal. Falei, tá legal, um grupo do Meyer, né? Aí quando eu passei, porque aonde eu ia ficar, eu passei do lado da tribuna. E o seu Calçada estava na tribuna, o seu Calçada já era presidente de honra do Vasco. O seu Calçada viu e tal, alguém falou para ele e falou, pô, Roberto, vem aqui, fica na tribuna. Aí os caras que estavam comigo falaram, pô, Roberto, vai lá, o seu Calçada está chamando e tal. Falei, tá bom. Aí desci, fiquei com meu filho ali. E fiquei vendo o jogo e tal, e passou. Terminou o primeiro tempo, eu fui ali... Fotos e tal. Não, toma um cafezinho e tal, não sei o quê, vai no banheiro, mas coincidiu de eu olhar no sentido quem está indo para a sala da presidência, e eu vi que o cara que fica na tribuna, ficava na tribuna, foi para lá, mas não liguei uma coisa a outra, então, nem aí. Aí o cara voltou, reiniciou, ia começar o segundo tempo, aí o cara fez assim para mim, pô, falar contigo. O presidente está pedindo para você se retirar da tribuna. Aí eu falei, mas por quê, cara? O que houve? E o que tinha acontecido? O Vasco tinha aquela virada do Vasco contra o Palmeiras em São Paulo, de 4-3, que o Vasco foi campeão da Mercosul e tal, e o Romário fez 3 gols e tal, não sei o quê. E na semana o Eurico foi e eternizou a camisa 11 do Romário e tal, não sei o quê. E me foi feita a pergunta, eu falei, cara, eu estava lá, vi o jogo e tal, essa é uma decisão do presidente do clube, o presidente está homenageando um grande jogador, um grande artilheiro, e um jogo memorável e tal, não sei o quê. É um direito do presidente, ponto. Ele não gostou. Mas por quê? Entendeu? Não sei, ele não gostou e tal, e aí gerou essa situação. E o pior, cara, eu estou falando, mas é uma coisa assim que eu falo, faça comigo, se tiver que fazer alguma coisa. Agora, uma criança, 10 anos, isso aí nem... o pior é que eu cheguei em casa... Isso aí não pode. Meu filho até pediu para não ficar falando muito, né? Mas é uma coisa que... Não, mas é porque isso... Não, mas olha só, eu cheguei em casa e falei para minha esposa assim, falei, olha, aconteceu isso hoje lá no Vasco. Vê o Rodrigo, se ele
percebeu, entendeu? Se ele percebeu essa situação. Fui na TV educativa, que tinha para falar esse negócio da camisa e tal, da camisa 11 e tal. Falei, então voltei, cheguei em casa, aí perguntei à minha mulher, e aí? Percebeu alguma coisa nele e tal? Ela falou assim, eu acho que ele percebeu, porque ele virou para mim e falou assim, mãe, hoje eu e meu pai pagamos o maior mico lá no Vasco. O moço mandou a gente sair da tribuna. Cara, isso para mim... Porra, falei assim, porra, é mesmo? E ele tá um pouco agitado. Falei, acabou, cara. Cada um foi viver, sabe, assim, a relação com o presidente do Vasco, olha, o presidente tinha uma relação institucional e tal, não sei o quê, mas acabou, assim, de ter que dialogar, de falar, cada um foi viver a sua vida. E a partir daí a gente nos tornamos adversários, entendeu? Não tinha como essa coisa e foi isso. Então, foi um momento, assim, para mim, assim, muito, muito difícil, porque eu vivi o Vasco, eu vivo o Vasco, cara. Eu sou muito grato ao Vasco. E o Vasco é você. Entendeu? Eu sou muito grato ao Vasco. O Vasco me proporcionou tudo. Mas eu tenho consciência também daquilo que eu representei para o Vasco, sim, daquilo que eu fiz. Claro. Então, aí no meio desse caminho, se você tem uma diferença, ou tem um pensamento diferente, ou tem um posicionamento diferente, você bota no meio disso um divisor que é uma criança, entendeu? Ele tem lá os filhos dele, que eu respeito, eu nunca o destratei. Entendeu? Você tá chateado pelo seu filho, né? Você ficou chateado pelo seu filho. Cara, se chega pra eu mim... fico por você. Entendeu? Que eu poderia até ali, na tribuna, chegar e falar, pô, então pede pra mim vir aqui, me tirar, eu não vou sair. Mas não, você ia ter quebrado ele. Você ia ter arrebentado ele. Se você expõe isso, torcedor do Vasco, estão te tirando da tribuna. O Eurico tava morto, coitado, imagina. Mas você aguentou pra você... mim, porra... Então a preocupação maior ficou sendo seu filho. É. E no final dessa história toda, Roberto, o Eurico ficou no Vasco quantos anos? 30? Não sei. 40? Sei lá. Bastante tempo. Aí, no final da história toda, tem muito vascaíno que acha que o Eurico foi muito bom pro Vasco, tem muita gente que acha que foi uma tragédia. Eu acho que ele foi bom. No final das contas, você acha que o Eurico fez mais mal pro Vasco ou mais bem? Eu acho que ele foi bom até o momento que que estava como diretor de futebol. Depois, como presidente, eu acho que ele... Eu não estou aqui para julgar, mas depois desse momento de presidente que o Vasco conquistou, a coisa subiu de uma certa forma, de que, para as pessoas entenderem, eu acho que ele passou a achar que era dono, e eu acho que a gente está ali de passagem, como Barbosa, Ademir, Edmundo, Romário, eu e outros, passamos ali, nós temos uma história dentro do clube, ele tem uma história dentro do clube, mas outros presidentes, né, Ciro Aranhas, Calçada, Alberto Pires e outros presidentes passaram por ali, entendeu? Que também mereciam. E em momento algum esses caras saíram dessa linha, né? Então, vida que segue.